Então vamos lá para a nossa aula. Vamos dar início à nossa aula, de teologia bíblica, estudando hoje os evangelhos de Lucas e de João, os evangelhos, que marcaram o ministério terreno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Primeiro nós vamos ler um versículo da Bíblia Sagrada, que está registrada no livro de João, capítulo de número 21, versículo de número 25, que nos diz da seguinte forma e maneira: há porém ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, eu cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Palavras do apóstolo João a respeito do ministério terreno de Jesus, e da sua importância para toda criatura, para todo ser humano, ele dizendo que muitos outros milagres, muitas outras obras foram realizadas, e que não foram escritas, e foram mais compartilhadas de forma individual, de forma pessoal, de forma regional, mas que não teve condições pela estrutura do tempo, pela estrutura biográfica do tempo, editorial do tempo em que foram escritos os acontecimentos. Ele diz que isso não foi possível, mas o que está aqui já é o suficiente para que nós possamos entender a palavra do nosso Deus. Vamos lá, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós louvamos o Teu nome, te exaltamos e bendizemos ao Senhor por Tua misericórdia, por Tua compaixão e por Tua piedade. Pai, te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui na Tua casa, na Tua presença, para juntos, ó Pai, podermos falar um pouco da Tua palavra, falar um pouco do Teu amor. Nós te pedimos em o nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, então vamos lá, vamos adentrar o evangelho de Lucas primeiramente, Sabemos que nós estamos numa revista maravilhosa, Evangelhos e Atos, e estamos estudando aí como as coisas aconteceram, como as coisas ocorreram no tempo de Jesus, para que o ministério de Jesus ele fosse realizado de uma forma completa. E nós vemos aí o período interbíblico, a preparação desse período, desse tempo. Depois entramos no evangelho de Mateus, o evangelho pregado, falado para os judeus, Depois entramos no evangelho de Marcos, o evangelho levado aos romanos, E agora entraremos no evangelho de Lucas, que de uma forma mais ampla, de uma forma mais abrangente, ele é escrito para os gentios, ou seja, para nós, ou seja, para todo o resto do mundo, para todo o restante do mundo, restante do mundo, para todas as outras as nações, os gentios. Então o evangelho de Lucas, ele vai apresentar Jesus de uma forma um tanto quanto diferente do evangelho, por exemplo, de Mateus. Quanto que Mateus vai se resumir apenas à nação judaica, apenas o povo judeu, Lucas vai abranger um pouco mais e vai inserir nos teus escritos alguns acontecimentos que trarão ao nosso conhecimento, a visão de que esse Jesus, ele veio para todos, ele veio para abranger a toda criatura e trazê-la de encontro ao reino de Deus, de trazê-la ao encontro ao projeto de salvação de Deus. Por exemplo, nós observamos perfeitamente, sobre a dracma perdida, e quando nós estudamos sobre a parábola da dracma perdida, nós não se damos conta que a dracma era uma moeda grega, e a parábola de Jesus está dizendo que quando a mulher encontra a dracma, quando a mulher acha a dracma, ela chama a todas as amigas, para festejar com ela, porque eu achei a minha dracma perdida. Ou seja, não está condicionada a palavra, não está condicionada apenas ao povo judeu. Não está condicionada apenas ao povo judeu,
tá? Mas abre um leque, né? Trazendo uma referência, trazendo, né, um exemplo clássico, né? De que esta dracma, simbolizando uma pessoa não hebreia, não judia, né? Mas de origem grega, já que a moeda dracma é de origem grega. Outra passagem extraordinária é a parábola da grande ceia, tá, irmãos? A parábola da grande ceia é um retrato do evangelho de Lucas, ou seja, o evangelho levado aos gentios. Por quê? Porque observe que dentro da citação da grande ceia, da parábola da grande ceia, o Senhor fala bem assim: e mandou os seus servos dizer aos convidados, ou seja, havia pessoas específicas, havia pessoas, né, já convidadas, já separadas para participar daquele evento, para participar daquela festa. Uma analogia maravilhosa a respeito do povo judeu, né? Ele veio para os que eram seus e os seus não os receberam. Então é um quadro comparativo que esses convidados, né, era o povo judeu, o povo hebreu. Observe que dentro da parábola, o Senhor vai falar para o servo, vai falar para o Senhor bem assim: Senhor, eu fui lá e convidei, chamei todos os convidados, mas eles começaram a recusar, né? Um falou bem assim: casei, portanto não posso ir. Comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-los. Outro falou: comprei um campo e preciso ir vê-lo, né? Rogo-te que me haja por escusado, ou seja, rogo-te que não conte com a minha presença, né? Então o Senhor, Ele manda os seus servos sair pelos campos, pelos valados, né? Pelas aldeias, pelas vilas, e trazer todos, mancos, aleijados, cegos, coxos, né, paralíticos, leprosos, trazer para a festa. É uma comparação clássica, uma comparação extraordinária de que o evangelho está aberto a todos, a salvação está aberta a todos. E o evangelho de Lucas, que nós vamos estudar aqui, na página 59, está escrito: Lucas, o evangelho para os gentios, né? A tradição desde os primeiros dias da igreja foi que Lucas, um médico companheiro próximo ao apóstolo Paulo, escreveu tanto Lucas como Atos, apesar do evangelho de Lucas não identificar o seu autor e nem Atos. Lucas, o escritor deste evangelho, segundo Eusébio de Cesareia, um bispo, né? Eusébio de Cesareia, um bispo, era natural, Lucas era natural de Antioquia, na Síria, era gentio, né? Logo provou na tua própria pele que o evangelho de Cristo veio também para os gentios. Era gentio, e seu nome é uma forma abreviada de Lucanos, o que levou alguns a afirmar que ele era grego. Era um homem instruído, estudado, de conhecimento, e abraçou a carreira de médico, pois Paulo o chama de o médico amado, lá em Colossenses, capítulo 4, versículo 14, onde está escrito da seguinte forma: saúda-vos Lucas, o médico amado, e Demas. As antigas tradições também comprovam a autoria lucana, sendo o seu nome de origem claramente grega. Epifânio de Salamina, um bispo do século IV, assegura que Lucas era um dos 70 discípulos enviados por Jesus. Aquela missão, lá no capítulo 10, né, do livro de Lucas, né, Epifânio, que era um bispo do século IV, ele afirma que Lucas era um desses discípulos que foram enviados por Jesus naquela missão. Irmãos, de qualquer modo, a capacidade de Lucas na utilização do idioma grego o coloca em destaque, sendo o seu estilo de escrita juntamente com o estilo da epístola aos Hebreus, mais refinado de todo o Novo Testamento. Ambos os livros de autoria lucana, tanto o Evangelho de Lucas como o livro de Atos, iniciam
com uma dedicatória formal, direta, né, ao estilo literário greco-romano, dirigindo os dois ao excelentíssimo Teófilo, possivelmente um dignatário romano e um cristão novo convertido, entusiasmado com o evangelho, e que por sua boa situação financeira apoiou a escrita e circulação do evangelho de Lucas e do livro dos Atos dos Apóstolos. A dedicatória contida nos dois livros é de estilo único e muito pessoal, não havendo dedicatória semelhante em nenhum outro livro da Bíblia Sagrada. O propósito da escrita, qual foi o propósito da escrita desse livro, né? Por que esse livro foi escrito? Observe que ele é escrito a uma pessoa, diretamente endereçado a uma pessoa. Então por que esse livro ele foi escrito dessa forma? Qual é a finalidade dele? Lucas inclina seu evangelho em direção aos gentios, demonstrando que o evangelho é universal e que Jesus quebrara as barreiras entre judeus e gentios, inaugurando uma comunidade de âmbito mundial. O evangelho desfez as antigas desigualdades sociais e tornou irmãos em Cristo, escravos e senhores, homens e mulheres, soldados e generais, e Lucas tenta mostrar justamente isso. Como Lucas se dirige a uma audiência gentílica, ele não expressa o interesse judaico pelas profecias sobre o Messias com o mesmo nível de interesse de Mateus. Então ele não vai trazer nada, né? Não vai se voltar para essa finalidade, para esse foco, para esta tese. Ele não vai trazer, por exemplo, ouviste o que foi dito aos antigos, como querendo fazer uma referência que o que estava acontecendo ali foi dito pelo profeta Isaías, pelo profeta Amós, né, pelo profeta Zacarias, né? Não, ele não vai trazer, porque isso era de mais importância, de maior valor, né, de maior conhecimento para os judeus. Os judeus precisavam entender que aquele Jesus que estava ali era aquele que foi predito no Antigo Testamento. Já Lucas não, Lucas vai trazer esse Jesus para todo mundo. É um Jesus que já se revelou autenticamente, nitidamente, já consumou os seus atos, e agora ele tem que anunciar que esse Jesus é aquele que salva, que liberta, que conduz o homem a Deus.